Bom, nesse vídeo nós vamos falar da nova redação do anexo 3 da NR15 e a exclusão da insalubridade por exposição ao calor a céu aberto e fontes artificiais. Agora, em 9/12/2019, foi publicada a portaria 1359, que deu uma nova redação, anexo 3 da NR15, que trata da insalubridade por calor. Bom, essa norma criou dois anexos. O anexo 1, que trata da prevenção à saúde do trabalhador, e o anexo 2, que trata da caracterização da atividade insalubre por exposição ocupacional ao calor. O anexo 1 estabelece o objetivo. Vou falar do anexo 1. O anexo 1 trata então dessa exposição à prevenção da saúde do trabalhador. Ou seja, o objetivo desse anexo é definir os critérios para a prevenção dos riscos à saúde dos trabalhadores decorrentes das exposições ocupacionais ao calor. Bom, esse anexo, ele estabelece muitas regras que já se encontram lá no PPRA, na NR9. Então, por exemplo, no item 3, ela fala do reconhecimento do risco. Esse reconhecimento dos riscos, praticamente, ela repete todos os itens que já estão previstos na NR9. Isso, a nosso ver, complica a aplicação da norma. Então, você vai fazer um reconhecimento de risco para os outros agentes, um só para calor? Então, não deveria nem existir esse item 2.3. Passa lá. A avaliação quantitativa do calor e a metodologia do calor, a norma estabeleceu que deve seguir a NHO 06 da Fundacentro. Bom, aqui a norma evoluiu, porque ela está seguindo os critérios técnicos de caracterização do risco, né, de acordo com a NHO. A NHO, então, estabelece bem definido a taxa de metabolismo, os limites de tolerância, os níveis de ação, etc. O item 2.441 fala que, para os ambientes externos, sem fontes artificiais, o calor, alternativamente, poderá ser utilizado ferramenta da Fundacentro para a estimativa do IBUTG. Então, observa que, para fins de prevenção, a norma não excluiu o calor a céu aberto nem as fontes artificiais. Inclusive, determina que você pode caracterizar, pode recorrer à ferramenta da Fundacentro para estimar esse metabolismo ao longo do ano. Os limites de exposição. A norma estabelece dois limites. O quadro 1, o nível de ação para os trabalhadores aclimatizados. E no quadro 2, os limites de exposição ocupacional para os trabalhadores não aclimatizados. Sempre que houver, bom, esse item aqui fala que sempre que houver que os níveis de ação para exposição ao calor estabelecido no quadro 1 forem excedidos, devem ser adotados pelo empregador uma ou mais das seguintes medidas. Então, a norma estabelece no item 3 um item que fala sobre as medidas preventivas e outro sobre as medidas corretivas de exposição ao calor. Para as medidas preventivas é quando a exposição está acima do nível de ação. As medidas corretivas, quando a exposição ao calor estiver acima do limite de exposição. No entanto, a NR9 estabelece que a medida de controle será adotada somente quando a exposição ao agente ambiental superar o limite de exposição. Então, nesse caso, há um pequeno conflito aí dessa norma com a NR9. Bom, isso é o anexo 1, que está bem definido ali, que está definindo, então, esse risco de prevencionista. Vamos até escrever aqui no quadro para facilitar. O anexo 3, então, o anexo 3 da NR15. Aqui ele estabeleceu dois anexos. O anexo 1, que é prevenção dos riscos à saúde. E o anexo 2, caracterização da insalubridade.
o anexo 1, continuando no anexo 1, então, além das medidas preventivas, o item 3.2.1 estabelece uma regra também um pouco divergente com as normas anteriores. Ela fala assim: fica caracterizado o risco sobre a carga térmica fisiológica com possibilidade de lesão grave à integridade física ou à saúde dos trabalhadores quando não forem adotadas as medidas previstas no item 3. Ora, o item 3 estabelece, claro, que as medidas serão adotadas quando ultrapassar o nível de ação ou o limite de tolerância. Aqui, então, essa redação ficou um pouco confusa. Ela fala que, se não for adotada a medida, e elas são relacionadas a algumas medidas, você já caracteriza o risco, então não tem avaliação quantitativa. Bom, então essas coisas, alguns detalhes que a gente tem que analisar na norma com cuidado, né, para a aplicação dela, que pode gerar controvérsias, muitas controvérsias e na aplicação dessas regras. Bom, passando agora para a insalubridade, a norma estabelece que o objetivo desse anexo é a caracterização da insalubridade ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial. Em seguida, ela expressamente estabelece: não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto. Então, aqui, a atividade a céu aberto, por exposição a calor, não caracteriza a atividade como insalubre. Logo em seguida, no item 2.3, mais na frente, ela estabelece: são caracterizadas como insalubres atividades ou operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. Então, quer dizer, mais uma vez, ela confirma aqui que é o céu aberto e a fonte natural, né, implicitamente a fonte natural também não vai caracterizar a atividade como insalubre. Isso aí, para nós, foi um retrocesso da norma. Foi um grande retrocesso da norma, porque o índice, o IBUTG adotado, que ela menciona que continua, a NHO, que ela remete à NHO, a aplicação da norma, determina que a avaliação da exposição ocupacional ao calor é com o índice IBUTG, o índice de bulbo úmido termômetro de globo. O índice de bulbo úmido termômetro de globo, ele foi desenvolvido pela Força Militar Americana com os treinamentos dos recrutas expostos ao sol. Tanto que o cálculo do índice tem duas equações, uma que é para ambiente interno e outra para ambiente externo, onde você contempla também a medição do termômetro de bulbo seco. Além disso, a exposição ao calor a céu aberto, muitas vezes, dependendo da atividade, gera uma sobrecarga térmica, principalmente em regiões mais quentes, e dependendo da atividade, por exemplo, uma atividade rural muito pesada, gera sobrecarga térmica até muito maior que em vários ambientes artificiais. Então, essa exclusão, a nosso ver, prejudica muitos trabalhadores, principalmente da área rural, a trabalhadores de construção, etc. Agora, uma coisa também nós temos que considerar. O calor a céu aberto, ele varia muito em função da região e das variações climáticas das estações do ano. Então, nesse caso, quando muitas perícias judiciais, o perito deve agir com certo bom senso e o juiz também tem razoabilidade na aplicação dessas normas. Porque senão você exagera a caracterização da insalubridade para todos os ambientes, todo mundo que anda ao sol tem insalubridade. Talvez tenha sido essa a finalidade da norma, excluir aí o calor a céu aberto. Mas isso aí, a norma poderia ter colocado algumas regras mais específicas na caracterização da insalubridade nas atividades de céu aberto ou fontes artificiais. Não excluir. Passa. Pode passar. Os limites de exposição, aí foi uma evolução da norma. A norma estabeleceu que a insalubridade será caracterizada quando superar os limites de exposição do quadro 1. Bom, então aqui nesse caso,
na norma anterior havia dois critérios, né, de caracterização de insalubridade. Havia dois quadros, quadro de limites, dois quadros de limites, né? Dois quadros de limites, aqui, dois quadros. O quadro 1, né? Um quadro 1, que era o limite para descanso no próprio local de trabalho. Descanso no próprio local de trabalho. E o quadro 2, com local de descanso. Esse critério gerava muita interpretação controvertidas, porque descanso no próprio local é um pouco complicado de você definir, comprovar objetivamente esse descanso. Então, agora, ao adotar o critério de avaliação da NHO 06, ele estabeleceu somente um critério, onde eu vou considerar o metabolismo, taxa de metabolismo média ponderada, e o IBUTG, o índice IBUTG média ponderada, no tempo. Ou seja, eu vou medir o calor e o tempo de exposição em cada situação térmica e estimar a taxa de metabolismo. E calcular a média ponderada desses valores e compará-la no quadro 2. Além disso, a norma estabeleceu também no quadro 3, no quadro 2, do anexo 2, né, que trata da insalubridade, as taxas de metabolismo mais detalhadas, que permite fazer uma estimativa, realizar uma estimativa melhor, mais precisa na definição da taxa de metabolismo, na definição do tipo de atividade e a taxa de metabolismo, que é fundamental na avaliação ocupacional do calor. A norma estabelece um item também que, a nosso ver, é desnecessário. Ela dá uns itens para o laudo técnico. Os itens têm que conter um laudo técnico. Para mim, é desnecessário. O CPC já estabelece os itens que tem que conter um laudo técnico. Então, isso aí, esse critério, é lógico, dá uma orientação. É bom que dá uma orientação para aqueles, principalmente, que estão iniciando a perícia, mas não necessariamente. Que o próprio Código de Processo Civil, o CPC, já tem a regra nos itens que tem que ser contemplado no laudo. Obrigado, esperamos vocês no próximo vídeo e a inscrição, né? Inscrever nos nossos canais, vão receber as novidades e também verificar aí no nosso e-mail os nossos cursos presenciais. Obrigado.